Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Neste que será certamente um lindo dia na cidade santa de Jerusalém. A nossa cidade está apenas acordando, ainda é muito cedo. E eu vim até o centro da cidade para poder comprar um pouco mais de comida, porque no meu bairro não tem nada aberto. Hoje, ao anoitecer, nós iniciamos a celebração do último dia de Pêssah. E eu decidi, estando aqui no centro, gravar uma nova mensagem para todos vocês e não por acaso em frente à embaixada norte-americana. Aliás, é preciso que se diga que os Estados Unidos foram uma das poucas nações do mundo que tiveram a coragem de reconhecer Jerusalém como a capital imemorial do povo judeu. E é curioso, porque ao mesmo tempo que o Senado americano aprova uma subvenção de bilhões de dólares de apoio militar a Israel para que nós possamos nos defender, saibam vocês que no dia, ou melhor, durante a noite que o Irã nos atacou, Israel gastou $1 bilhão apenas numa noite para poder se defender do ódio lançado pelo Estado persa contra a população civil de Israel. E a minha mensagem no dia de hoje, evidentemente, ela não é casual, assim como não foi casual a escolha de gravá-la aqui na frente da Embaixada Norte-Americana, uma vez que a nossa geração, não a dos nossos pais ou a dos nossos avós, mas a nossa geração foi chamada a dar combate ao antissemitismo. Isso porque ideologias de ódio têm sido abertamente defendidas no mundo todo, mas contraditoriamente também nas principais universidades norte-americanas. O Departamento de Educação dos Estados Unidos abriu uma investigação para combater o antissemitismo em nada menos do que 50 instituições de ensino superior, naturalmente universitárias, dentro do território americano, de Harvard a Berkeley, de UCLA à Universidade de Illinois, por toda parte, financiamento, né, que está sendo feito para a promoção do ódio contra o Estado de Israel está reverberando no interior dessas instituições. E é curioso que muitas delas funcionaram e às vezes até foram criadas graças às generosas doações de judeus multimilionários. E é preciso ressaltar também que quando os judeus doam às universidades, quase sempre o que eles pedem é que aqueles estudantes que são pobres tenham a possibilidade, né, de realizar suas graduações gratuitamente. Por outro lado, nós temos visto nas últimas 2 décadas países como o Catar realizarem grandes doações para essas mesmas instituições, mas ao contrário do que acontece com o povo judeu, o que eles exigem é que nas grades curriculares dessas instituições sejam oferecidos cursos para a promoção do islamismo, que nada mais é do que uma fachada para a promoção do ódio contra Israel e o povo judeu. É indignante constatar que professores e funcionários dessas instituições promovem abertamente as suas agendas de ódio contra o povo judeu e fazem por meio, né, da defesa de ataques atrozes, bárbaros contra o Estado de Israel e contra o povo judeu. Genocídio contra o povo judeu vem sendo defendido por meio da ideia da globalização da intifada. E vivendo nesse tempo em que nós vivemos, fica clara as razões pelas quais, mesmo no interior de uma sociedade culta, como era a sociedade alemã dos anos 30, com grandes instituições universitárias, com grandes pensadores nos mais diferentes campos do pensamento, né? Não fica difícil entender como é que foi possível que nessa sociedade profundamente culta florescesse a raiz do nazismo. Está aí a resposta, que muitos, né, insistem em perguntar como foi possível
que Hitler, que sua memória seja apagada, tenha podido obter êxito na ascensão do seu poder na Alemanha, quando nós observamos em pleno século XXI, no interior de instituições como Harvard, o antissemitismo ser promovido abertamente no interior dos campos universitários, nós conseguimos entender por que grande parte dos líderes militares nazistas possuíam alta formação universitária. Só que agora, no século XXI, isso não acontece na Alemanha. Isso acontece, sobretudo, nas instituições universitárias norte-americanas e em outras tantas espalhadas pelo mundo, mas nada se compara ao que estamos assistindo na terra do tio Sam. É profundamente contraditório, né? Enquanto nós temos o amplo apoio da sociedade americana para nos defendermos, né, e avançarmos sobre a ameaça terrorista, por outro lado, jovens que historicamente estiveram na linha de frente das mudanças, das reformas, né, que as sociedades, pela qual as sociedades clamavam, hoje nos Estados Unidos estão, pelo menos um percentual bastante considerável, defendendo uma teocracia, né, de Estado, estão defendendo o horror e a barbárie própria dos regimes islâmicos. Mas isso não acontece apenas nos Estados Unidos. Na semana passada nós assistimos atônitos, dentro da Câmara dos Deputados, pessoas utilizando camisetas do Hamas, ou seja, a normalização, também no Brasil, do ódio e da barbárie contra o povo judeu. Meus amigos, nós estamos presos nessa maré depois de uma imensa onda estar literalmente nos empurrando para debaixo dessa corrente. E se nós, né, pudéssemos comparar a vida a um oceano, certamente nós poderíamos dizer que agora atravessamos um tsunami. E evidentemente, como todo tsunami, não existe calmaria entre as ondas, o que significa que o pior ainda está por vir. Hashem, Criador do universo, está nos testando, está nos preparando. E Ele nos diz, e a realidade faz saltar aos nossos olhos essa verdade também. A vida não é sobre calma, a vida é sobre ondas, e nós não podemos escolher as ondas que teremos que vencer, mas nós podemos, dotados do livre-arbítrio, dotados de consciência e de fé, nós podemos escolher, nós podemos decidir como responder, né, às ondas que chegam até nós. E é preciso que se diga, a nossa resposta a esse momento histórico, a essas ondas que nos empurram para debaixo da corrente, é que vai determinar que tipo de seres humanos nós somos, aquilo que nós nos tornamos e, evidentemente, também o futuro da humanidade. Portanto, nessa manhã, eu devo dizer a vocês que o caminho é cerrar punhos, cerrar dentes. Nós devemos lutar, pois a vida nunca foi calmaria, ela é feita de ondas e o nosso povo lutou, vem lutando há milhares de anos para sobreviver. Nós sobrevivemos aos 210 anos de escravidão do Egito e tivemos, né, em frente ao Mar de Juncos, ao Mar Vermelho, uma enorme inspiração para seguirmos tendo a coragem de enfrentarmos as ondas que tentam nos empurrar para baixo. Essa inspiração foi Nachshon ben Abinadab, esse homem que não era líder, como Caleb, como Yoshua ben Nun, como Moshe Rabbeinu. Ele não era um líder, era um homem comum, dentre os mais de 3 milhões de judeus que se encontravam naquele momento histórico, protegido pelas colunas de fogo do melhor do exército egípcio, tendo do outro lado a imensidão do Mar Vermelho. E ele escolheu, Nachshon escolheu ir em direção ao mar. Moshe Rabbeinu levantou o cajado,
O mar recuou diante da presença do caixão e dos restos mortais de Iosef, mas foi necessário que Nachshon ben Aminadab entrasse na água e desse passos até que a água tocasse o seu nariz. E quando lhe faltava muito pouco para perder a vida, o mar se abriu, colunas imensas de água que eram levadas até os céus. Ele escolheu ir em frente, ele escolheu dar o primeiro passo. Nós podíamos ter dado meia volta e regressado à escravidão do Egito. Mas se aquela geração, a mais importante geração do povo judeu, tinha essa escolha, nós hoje, a nossa geração, já não tem mais essa escolha. Nós não temos para onde voltar. Nós devemos defender Israel com todas as nossas forças, acreditando que o Criador não vai se afastar de nós. Já tentaram inúmeras vezes apagar a luz do povo judeu antes. Nós já vivemos, atravessamos muitos ciclos de ódio. Esse que vivemos agora nem é comparável ao que tivemos que lidar durante a ocupação seleucida, durante a ocupação romana e, sobretudo, durante a perseguição promovida pelo nazismo. Nós já fomos acordados tantas vezes com os gritos de ódio daqueles que queriam nos destruir. Nós já conhecemos esses fatos, é preciso reviver a história. E o nosso povo, mais do que qualquer outro povo no mundo, tem uma longa história de resistência. Portanto, lembremos-nos. Um corvo bem aqui do lado veio ouvir as palavras de Torá. Lembremos-nos que nós somos uma nação de milagres. A nossa existência é um milagre, a nossa resiliência é um milagre, a nossa proteção divina é um milagre. O que aconteceu naquela noite quando o Irã nos atacou diretamente com tudo que eles tinham foi um milagre. Assim como as paredes de água que se levantaram no Mar Vermelho, se elevando até os céus, também foi um grande milagre. Foi nesse momento que o nosso povo sentiu a sua força, a força da nossa nacionalidade e sentiu a glória de Deus no mundo. Cada alma judia se encontrava ali naquele momento. E quando nós saímos do Egito, no Êxodo, nós rompemos nossas próprias barricadas pessoais, porque superamos as ondas que nos impediam de servir ao Eterno, que nos impediam de conquistar a liberdade tão necessária para a missão própria do povo judeu. Nachshon, mesmo com sua simplicidade, com seu ato corajoso, demonstrou a fórmula para vencer as ondas, o esforço, a coragem, a fé. E são esses mesmos elementos, meus amigos, que torna o impossível possível. Quando eu disse há pouco que nós somos uma nação de grandes milagres, foi isso que eu quis dizer. Nada está fora do alcance do povo judeu. E você que me ouve e que não é judeu, lembre-se que nossos problemas pessoais, assim como os problemas coletivos do povo judeu, são como essas ondas. Porque o Criador não desafia apenas o povo judeu. As dificuldades na existência não estão limitadas à história judaica, mas para que nós possamos celebrar também a divisão do mar e a passagem segura que o Criador ofereceu para o nosso povo, é preciso que você também tenha essa coragem. A coragem de enfrentar o mar, de enfrentar as ondas, e compreendamos de uma vez por todas que os nossos maiores desafios nunca estão fora de nós, eles estão dentro de nós, de modo que nunca foram realmente as ondas ou o mar, mas
as nossas escolhas, o caminho, né, que decidimos seguir em nossa existência. A liberdade do povo judeu foi possível, assim como a liberdade pessoal de cada um de nós é possível, se nós entendermos que os únicos obstáculos para conquistar essa liberdade somos nós mesmos. A Torá está nos ensinando isso. Essa é uma poderosa lição que está contida em todo evento relacionado ao êxodo do Egito. Eu disse, ou se não disse, digo agora, eu poderia gravar mais de 100 mensagens falando sobre as lições da saída do povo judeu do Egito. E nós, judeus, temos que aprender a sermos determinados, porque a nossa determinação foi o que garantiu que estivéssemos vivos, que mantivéssemos-nos vivos ao longo dessa história milenar. Sobretudo, porque nós somos um povo teimoso, de dura cerviz, e foi por isso que a Kadosh Baruch Hu nos escolheu para sermos embaixadores de Hashem no mundo. Na minha frente a embaixada norte-americana e eu falo como embaixador também. Eu falo como embaixador do povo judeu, um povo que nunca se entregou e que vencerá mais uma vez, meus amigos. Shavua Tov a todos vocês e aos judeus espalhados pelo mundo. Eu desejo que esse último dia de celebração de Pêssah seja maravilhoso, como está sendo maravilhoso aqui em Israel para cada um de vocês, para cada família do nosso povo espalhado por todos os rincões do mundo, meus amigos.